Deuteronômio, capítulo de número... Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. É o capítulo 29. A partir do versículo 2, nós vamos ver o terceiro chamado para um compromisso com Deus. A gente fica olhando, irmão Alex, e pensando assim, meu Deus, que tanto de chamado para ter compromisso com Deus, pastora Luci. Não é sério, irmão. Na verdade, se a gente fosse olhar pela lógica, pastor Washington, a gente não devia falar nada, o povo já sabe que tem que ter o compromisso. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus longânimo, é um Deus que não quer que ninguém se perca, mas que a gente se arrependa, não entre por caminhos tortuosos e quebra a cara, mas Ele quer abençoar o seu povo. E vamos vendo aqui o que a palavra de Deus está dizendo. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vossos olhos, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado o Senhor um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. E 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Pão não comeste, vinho e bebida forte não bebestes, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vindo vós, pois, a este lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, nos saíram ao encontro a peleja, e nós os ferimos. E tomamos a sua terra, e a demos por herança aos Rubenitas e aos Gaditas, e à meia tribo dos Manassitas. Guardai, pois, as palavras deste concerto, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador da tua lenha até ao tirador da tua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja a ti por Deus, como te tem dito e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé convosco perante o Senhor, nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, como passamos pelo meio das nações e pelas quais passastes. E vistes as suas abominações, os seus ídolos, a madeira e a pedra, a prata e o ouro que havia entre eles. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme o bom parecer do meu coração, para acrescentar a sede e a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem. Toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo dos céus. E o Senhor o separará para o mal de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições do concerto escrito neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido.
e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nem produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, e de Adma e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com esta terra? Qual foi a causa do furor dessa tão grande ira? Então se dirá: porque deixaram o conserto do Senhor, o Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os tirou do Egito. E foram-se e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram, e nenhum dos quais ele lhes tinha dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E o Senhor os tirou da sua terra, com ira e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como se vê, como neste dia se vê. Só até aí. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo traga mais uma vez, estamos nesse estudo prolongado, mas tirando coisas tão importantes para a nossa vida, Pai. E que nesta noite, mais uma vez, pela tua bondade, pela liberdade do teu Espírito Santo, continue falando aos nossos corações, fortalecendo, edificando, e que esta palavra também, Senhor, nos faça voltar e permanecermos no centro do teu querer e da tua vontade, no nome de Jesus. Tomai assentos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui vários capítulos, do Senhor, do Deuteronômio, o Senhor usando Moisés e falando com Moisés a respeito de muitas coisas acerca da aliança, o chamado do compromisso com o povo de Deus, com o Senhor. E nós vamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida. Terça-feira passada a gente falou lá em Deuteronômio, mais atrás um pouco, e aqui Moisés repete acerca da caminhada deles, das vestes, da maneira que Deus os conduziu. E o que eu acho interessante, porque antes deles adentrarem a riqueza daquela terra, possuírem ali as promessas que Deus havia feito, desfrutarem das bênçãos que Deus tinha, o Senhor estava sempre advertindo o seu povo. E nós vemos uma preocupação muito grande de Deus em adverti-los usando o seu servo Moisés. E é interessante que Moisés, às vezes a gente cansa, de dar o mesmo conselho, de falar a mesma coisa sempre, mas nós observamos aqui que Deus, enquanto vida nós temos, Deus está sempre nos alertando. A misericórdia de Deus, irmãos, como disse a palavra do Senhor, é a causa de nós não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus para conosco, a gente já tinha sido consumido. Perto de tantas vezes, nós entramos pelo caminho da desobediência. Ouvimos, aprendemos, conhecemos, mas muitas das vezes não prestamos atenção e não damos ouvido à voz do Senhor. E quando nós olhamos para esse terceiro discurso de Moisés, inclusive o capítulo 30 vai falar sobre a misericórdia de Deus com aqueles que se arrependem. E é muito interessante, porque terminando já esse livro, a gente já vai ver aqui o capítulo 31, já vai falar sobre a mudança de liderança, os últimos dias de Moisés, o último cântico de Moisés e depois a subida dele ao Monte Pisga, onde ele ali é levado para a eternidade. E quando nós observamos Moisés trazendo esta palavra, ele chama todo Israel no versículo 2, e mais uma vez
ele começa a dizer algo importante para aquele povo. Ele diz: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito. Ou seja, aquela geração, embora os pais já tinham morrido no deserto, estavam finalizando os dias ali daquela geração, e uma nova geração que nasceu, entre eles ainda estava quem saiu do Egito, Josué e Caleb, foram os únicos que saíram do Egito, que entraram na terra prometida. Os demais foram os que nasceram no deserto ali, as crianças, né? Mas a própria Bíblia diz: salvo Josué e Caleb, que tiveram neles outro espírito, o espírito da obediência, o espírito da fé, da perseverança. E quando a gente olha Moisés aqui, mostrando porque a tarefa de comunicar a verdade não era de Deus, era do líder. Irmãos, eu vejo isso aqui como algo muito importante. O Senhor já deixou a sua palavra. Agora a tarefa de conduzir esta palavra, de exortar, de ensinar esta palavra na minha casa é minha, é da minha esposa, na sua casa é sua, do seu marido. Nós temos uma tarefa de ensinar como líderes na casa de Deus, como obreiros na casa do Senhor. Nós temos a tarefa de ensinar a palavra de Deus. Essa é a nossa tarefa, e era a tarefa do líder. Por quê? O que eu acho interessante, porque Moisés conhecia muito bem o povo que estava com ele. E ninguém melhor do que você para conhecer a sua própria casa, a sua família, seu marido, a sua esposa, os seus filhos, assim como Moisés conhecia aquele povo. E da mesma maneira, Deus nos levanta como líderes, e Ele quer nos usar, irmãos, para trazer as advertências, para fazer lembrar o que Deus já fez por nós. Às vezes, na nossa casa, a gente precisa de ensinar os nossos filhos, os nossos netos, coisas que eles não viram, mas eles precisam de saber o que Deus operou na igreja no passado, quando nós nos convertemos ao Evangelho, da onde Deus nos tirou, o que Deus já fez na nossa vida, como o Senhor nos conduziu até aqui, os livramentos, as bênçãos do Senhor. Se estamos aqui hoje é pela misericórdia de Deus, e isso precisa de ser falado. Ah, não, mas fulano já sabe, mas a gente vê aqui Moisés mais uma vez, chamando aquele povo a ter um compromisso com Deus. Eu acho que a missão mais difícil do pastor não é fazer uma visita, não é ajudar alguém necessitado, mas a maior missão, ou a missão mais difícil, é trazer o povo para um compromisso com Deus. Não é fácil. Irmão, às vezes na casa é só dois, para fazer um compromisso de leitura bíblica e de oração todo dia, às vezes até começa bem, mas passou a semana, 15 dias, e um já vai esmorecendo, e o outro tendo que pegar firme ali e dizer: não, nós temos um compromisso, vamos ler a Bíblia, vamos orar dentro dessa casa. Alguém se posiciona como líder das coisas espirituais e chama ao compromisso. E isso é importante, irmãos, nós não podemos esmorecer. Eu vejo Moisés aqui, em toda a sua caminhada, já prestes a partir para o Senhor, mas um homem que não esmorece e está sempre chamando o povo a um compromisso com o Senhor. Até na igreja, às vezes alguém diz, eu fico até com dó do pastor, porque o pastor fala e faz isso, né? Irmãos, mas a Bíblia diz que também a quem muito é dado, muito será exigido. Esse povo aqui a gente vai ver Deus exigindo deles. Por quê? Porque Deus havia dado a sua palavra, a sua presença, o seu amor, o seu cuidado, a sua bondade, as suas promessas, e agora, a quem muito é dado, muito será exigido. Não pense você que uma igreja que é bem ensinada, um povo que é doutrinado, e muitas vezes não querem obedecer a palavra ou ter um compromisso com o Senhor,
Deus vai exigir mais, porque sabe. E ele entende, Deus também sabia que o ser humano, irmão, muitas vezes você tem que estar repetindo as coisas. Está repetindo. Todos nós, irmãos, sabemos que quando a gente, vou dar um exemplo simples, toma banho, pega a toalha, deve se estender ela, ou no suporte no banheiro, ou em algum lugar. E aí todo dia, ou de vez em quando você vê, está jogado em cima da cama. O que você faz repetidamente? Aqui não é o lugar disso aqui. Principalmente com os filhos, não é assim? Coloca no lugar. Aqui não é o lugar disso. E a gente tem que estar repetindo. A palavra de Deus é da mesma forma. Moisés estava aqui mostrando para aquele povo que eles deveriam olhar para trás, reviver momentos passados e ver a fidelidade de Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos de entender é que nós temos um compromisso com o Senhor. Primeiro, por causa da fidelidade de Deus. Nós estamos servindo um Deus que é fiel. Sempre digo isso aqui, o que o apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, disse: ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O compromisso que nós temos com o Senhor, de fazer a obra, de estar na igreja, de realizar algo, de contribuir, de ganhar almas. Irmãos, todos nós temos esse compromisso com o Senhor. E por causa de quê? Da fidelidade do Senhor. Deus é fiel na nossa vida. O nosso Deus não mudou, meus irmãos. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse é um Deus fiel, Ele é fiel para com a sua igreja. Ele é fiel para com os seus servos. E Moisés começa a lembrar a fidelidade de Deus. E é isso que deve motivar a nossa vida. O homem pode ser infiel, o marido pode ser infiel, o amigo pode ser infiel, a mulher pode, em alguma situação, ser infiel, mas Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Era isso que Moisés estava trazendo para aquele povo, a fidelidade. Irmãos, tem alguém pecando, tem alguém fazendo coisa errada, tem alguém dando escândalo, mas Deus permanece fiel. O nosso compromisso é com o Senhor. E às vezes a gente quer esquecer isso. A gente quer ficar olhando os erros dos outros, as situações do meio evangélico. Se você for para o YouTube, irmão, você desvia. Você dá ouvido a tudo que está lá. Você perde a fé. Você perde até o gozo da salvação. Mas se você for dar ouvido à palavra e ver a fidelidade de Deus com a sua igreja, tentaram parar a igreja na sua caminhada, tentaram destruir os crentes, tentaram aniquilar a fé, mas quanto mais perseguiu, mais a igreja cresceu, mais a igreja rompeu, e a igreja vai continuar de pé, esperando o arrebatamento. A fidelidade de Deus. E isso é importante na nossa vida. Quando você sentir tristeza por alguém que falhou, se alegre, porque o teu Deus é fiel. Ele é tão fiel, irmão, que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguém pode nos abandonar, mas Jesus está aqui. Eu sempre digo, muitos passaram por aqui, durante esses 18 anos que eu estou aqui, e durante os 25 anos do ministério de Vila Nova nessa cidade. Mas tem uma coisa que aconteceu nessa igreja: Jesus nunca nos deixou. Às vezes alguém deixou, partiu para a eternidade, outro deixou, foi para outro país, outras vezes se afastou, mudaram de igrejas, mas Jesus nunca nos deixou. Na sua caminhada, talvez você mudou de cidade, mudou de lugar, mudou até a aparência, mas Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Irmãos, levanta a sua mão para o céu. Comece a adorar a Ele por um momento, por causa da fidelidade dEle na nossa vida, da fidelidade, Ramande canta labaço de Coanaia, da fidelidade dEle com a sua igreja. Oh, Deus é fiel, meus irmãos, só estamos aqui porque Deus é fiel, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor, toda honra, toda glória, aleluia, vem do Senhor. E o Senhor mostra para eles como Deus os tirou de uma forma tão milagrosa do Egito.
e fez eles presenciarem tantos milagres. Irmãos, da mesma forma, Deus nos tirou do mundo, e quantos milagres nós temos visto na obra de Deus, na casa do Senhor, na nossa vida. Tem gente aqui que já viveu o milagre? Tem vivido o milagre? Eu vivo o milagre, irmão. Eu tenho recebido o milagre do Senhor. Esse é o Deus que opera milagre. Por isso que eu falo, irmão, a igreja ora, Deus ainda opera. Não deixa a incredulidade, as coisas que a gente está vendo aí, tomar conta da nossa vida, não. E nós sabemos que o maior perigo que a gente corre na nossa caminhada cristã é abandonarmos o nosso compromisso com o Senhor. É tão fácil, irmãos, a gente abandonar o compromisso que a gente faz com Deus. Às vezes, no primeiro mês, nos primeiros anos de fé, nós vamos indo bem. Por isso que, quando o profeta Abacuque, ele faz uma oração ao Senhor, ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos tempos. Às vezes, no meio da nossa caminhada, é tempo de avivamento na nossa vida, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempos que a igreja está precisando de um avivamento. É isso que nós estamos precisando, de sermos avivados. Avivados. Irmão, eu fico tão feliz quando eu estou aqui na igreja, que eu vejo um irmão levantar, cantar um hino, uma irmã, e o fogo começa a pegar. Eu digo: oh, Jesus, tem unção nesse hino hoje. Tem unção nesta voz hoje. Aleluia, a palavra começa a ministrar e de repente a gente olha e vê um irmão chorando, vê uma alma levantando a mão e aceitando Jesus, ouvindo barulho de glória a Deus, de língua estranha, irmãos, Deus falando no nosso meio. É maravilhoso, é glorioso. Nós sentimos a glória de Deus, a presença do Senhor, e por isso ele sabia, Deus sabia. Moisés também tinha noção de quantos inimigos aquele povo estaria enfrentando quando chegasse na terra prometida. Quantas nações idólatras, quantas coisas querendo tirar eles do compromisso. Irmãos, nós vivemos numa geração onde a gente vê tantas coisas querendo fazer a gente romper o compromisso que a gente tem com o Senhor. É verdade ou não é? Nós vivemos, sabemos que, e você sabia de algo importante, que às vezes quando nós estamos vivendo um momento da bênção do Senhor, é um momento da gente corre um perigo também de pararmos com o nosso compromisso com o Senhor. Às vezes antes de receber a bênção a gente jejuava, a gente orava, a gente estava firme na casa do Senhor, nós fazíamos algo para a obra do Mestre, mas de repente o Senhor começa a abençoar. E Deus começa a abrir portas, Deus começa a mudar a nossa história, e aí de repente a gente começa a correr um perigo de deixarmos de ser humilde, ficarmos vaidosos, não termos mais tempo para o Senhor, não temos mais tempo para congregarmos, não temos tempo para evangelizarmos, não temos mais tempo para a oração, para a leitura da palavra do Senhor, não temos mais tempo da comunhão entre os irmãos. A gente corre grandes perigos. E às vezes, irmãos, na bênção, na prosperidade, a gente começa a idolatrar a casa, o carro, idolatrar várias outras coisas que a gente pode também chamar de idolatria, porque às vezes a gente pensa que é só uma imagem, que a Bíblia fala, mas várias outras coisas a gente corre o perigo. Pois a terra da bênção pode ser tão perigosa quanto a terra da aflição. Vocês lembram que Salomão disse acerca, quando ele ora ao Senhor, ele diz: Senhor, que eu não tenha muito. Alguém lembra desse texto? O que Salomão disse, meus irmãos? Vamos lembrar aqui. Eu não lembro, é o capítulo. Se alguém achar aí, me informe, por favor. Me ajude aí, universitários. Ele diz: Senhor, se o irmão Alex achar aí, está ali procurando. Ele disse: eu não quero ter demais para que o meu coração não exalte e eu esqueça do Senhor.
Também não deixa eu ficar lá na miséria, não, para mim não ficar murmurando. Me dá a porção certa. Que oração, irmão, sábia. Aí, Provérbios 30, o 8 e o 9. Põe para mim, obrigado, irmão Alex. Olha o que ele diz. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Versículo 9. Para que, porventura, de farto, te negues e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha furtar e lance mão do nome de Deus. Irmãos, olha que coisa séria. Às vezes a gente pensa que é só o deserto que é difícil. Na bonança também a gente corre o risco. Porque aquele povo estava sendo cuidado por Deus dia após dia. Todo dia maná, a nuvem, a coluna de fogo, o anjo do Senhor ali com eles, a presença de Deus, o líder ali acompanhando. Mas iria chegar um momento, como diz o ditado, que eles iriam se lambuzar de tanta bênção. E quando eles chegassem ali, eles corriam perigo. Irmãos, na nossa caminhada cristã, a gente corre esses perigos. Qual é o nosso compromisso com o Senhor? De sermos fiéis, de amarmos a Ele de todo o nosso coração, de servir ao Senhor com toda a nossa alma. Mas a gente corre o perigo. Senhor, abençoa, a gente ora tantos anos, põe a igreja para orar, alguém faz campanha junto com a gente, e Deus faz a gente prosperar, porque Deus abençoa os seus servos. Deus sempre está abençoando. Mas é interessante que a gente precisa de estarmos lembrando que assim como eles foram no deserto, dependentes de Deus, que quando eles estivessem no momento de abundância, também eles vivessem debaixo da dependência do Senhor. Irmãos, quando nós enfrentarmos as lutas e tribulações e desertos na nossa vida, vamos continuar na dependência de Deus, sabendo que Ele vai prover no tempo de escassez, sabendo que Ele vai entrar com a providência nos dias difíceis da nossa vida. Mas também a gente deve lembrar que a prova vem, mas ela passa, que o momento de deserto também acaba, e que Deus também abre porta e ministra bênção com medida recalcada, sacudida, transbordante sobre a vida da sua igreja. Mas também Ele está dizendo, quando vocês tiverem estas coisas em mãos, lembrem de estar na dependência de Deus, que foi Ele que deu, é Ele que abençoa, é Ele que prospera, é Ele que faz vocês prosseguirem em toda a caminhada. Glória a Deus por isso. E que a gente não venha nunca esquecer que tudo que é novo, que estava na terra, que estava ao redor deles, tudo era novo para eles. E o nosso coração é enganoso, irmãos. Às vezes a gente pensa que nunca vai perder a humildade. E de repente alguma coisa que Deus nos abençoa, coloca a gente no emprego, faz a gente virar chefe, abre porta, faz alguma coisa, de repente a vaidade está aqui. E querendo ou não, a gente já começa a olhar de nariz empinado. Querer às vezes estar só no meio das elites. Não quer sentar na mesa do pobre, do necessitado, já não serve mais aquelas amizades para ele, porque ficou importante. A irmandade que orou por ele, que jejuou, que clamou, é jogado para a esquerda, não tem mais valor. Mas nós precisamos de entender que mesmo correndo os perigos ao nosso redor, nós somos conduzidos pela palavra de Deus. Nós somos conduzidos pela palavra do Senhor, pela presença. Nós temos um compromisso com Deus, irmão. Se o Senhor permitir que a gente esteja no momento de deserto, vamos ter compromisso com o Senhor. Se o Senhor nos colocar num palácio,
Vamos ter compromisso com o Senhor. O que eu acho lindo na vida de José, que a Bíblia diz, José estava lá na casa de Potifar. José foi para a prisão. José chegou no palácio. Mas a Bíblia sempre menciona algo importante. E o Senhor era com ele. O Senhor estava com ele. O Senhor permaneceu na vida de José. Irmãos, nesta noite que o Senhor permaneça na minha e na sua vida. Que não seja um cargo ministerial que venha a gente mudar as nossas atitudes. Que não seja uma porta aberta, que não seja um carro, uma casa, um bem material. Nada disso, porque isto é apenas coisas que Deus abençoa para a gente usar enquanto peregrinos e forasteiros que nós somos aqui. Mas lá na terra prometida, nós estamos indo para uma Canaã, aleluia, celestial, aonde são os humildes de coração que verão o Senhor. São os pobres e humildes de coração que verão a Deus, aleluia, aqueles que têm compromisso com o Senhor. Em tudo que nós formos fazer na nossa vida, irmãos, vamos lembrar que o nosso compromisso é com o Senhor, que nós temos uma aliança com o Senhor. E isso é importante na vida do cristão, isso é importante na nossa caminhada, porque nós corremos esses perigos. Por isso que a gente precisa de ter o temor do Senhor. Irmãos, que coisa triste é quando um crente perde o temor do Senhor. Às vezes nós vemos pessoas que há tantos anos serviram o Senhor e de repente começam a perder o temor do Senhor. Começa com as amizades, começa com algumas coisas por aí e vão perdendo o temor de Deus. Eu disse aqui esses dias, temer a Deus não é ter medo de Deus. Irmãos, eu acho que a coisa mais triste que deve ser é Deus olhar para algum dos seus servos e aquele servo dizer assim, eu não vou fazer isso porque Deus vai me castigar. A gente ensina isso para os nossos filhos. Vocês já viram como a gente ensina os nossos filhos? Menino, se você mentir, Deus vai te castigar. Quando criança, vocês escutaram isso? Deus te castiga, hein? Você está mentindo? Deus te castiga. Em vez de nós termos, e nós devemos ensinar, é assim, é o temor do Senhor. Dizer, para que mentir, se nós temos um Deus que é a verdade, e aquele que pratica a verdade é livre. Mas muitas vezes nós somos ensinados até na igreja a ter medo de Deus. Tem gente que tem tanto medo até da ceia, que ele tem medo de pegar até no cálice, para pegar, ele tem medo de pegar naquele copinho. Tem medo. Isso é ter medo, irmão. Deus não quer filhos que têm medo, não. Você acha que Deus quer crente aqui com medo? Aí eu vou fazer a obra de Deus, senão Deus vai pesar a mão nos meus negócios. Irmãos, a gente precisa de dizer, eu vou fazer a obra do Senhor, porque Deus é tão bom para mim. E assim como alguém pregou para mim, eu vou pregar para alguém também. Assim como alguém ora por mim, eu vou orar por alguém também. Irmãos, é reverenciar o Senhor, temer ao Senhor, é ter reverência, é dizer, olha, nós temos liberdade para pecar, mas nós não vamos pecar, porque nós servimos um Deus que é fiel e que tem sido tão bom, que me resgatou, que me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho liberdade de fazer um monte de coisa. A Bíblia não diz isso? Que nós somos livres? Paulo disse, todas as coisas... Acha aí, irmão Alex, esse texto lá em Coríntios. Todas as coisas, isso são listas. Ele está querendo dizer, se você quiser fazer, você faz. Mas aí o que Paulo estava dizendo? Mas isso não me convém, porque eu sou um servo de Deus. Isso não me convém. Há muitos anos eu assisti um vídeo, ele ainda continua na internet. A pastora... esqueci o nome dela agora. Mas eu achei interessante. Ela estava ensinando as irmãs lá da Lagoinha. Não era nem Assembleia de Deus, porque quando fala Assembleia, diz esse povo é cheio de costumes. Mas ela estava ensinando as irmãs e eu achei importante a forma que ela estava ensinando. E ela fez as irmãs fazerem lá várias poses, está lá no YouTube. Esqueci o nome dela agora. Não é a Valnice, não, eu de vez em quando... É Helena Tamuri, obrigado, irmã. Ela ensinando, eu achei interessante a forma que ela estava ensinando,
porque ela não chama as irmãs de nomes, ela ensina como elas vestirem. E aí ela dizia para alguém, está vendo isso assim, irmã? Pois é, isso não está à sua altura. Sabe, achava importante ela mostrando para aquelas mulheres que elas tinham uma posição muito mais elevada do que aquelas pessoas que não tinham compromisso com o Senhor e andavam de qualquer maneira. Mas dizia, não está à sua altura. É isso que Paulo está dizendo. Todas as coisas me são lícitas. Irmão, aqui ninguém de vocês é preso a um cabresto e para ser conduzido. Olha, todo mundo tem vigiando, embora a gente já teve tempos assim, né? Nas Assembleias de Deus, que a gente não podia ir na esquina, que tinha alguém já olhando para ver o que está fazendo. Ainda tem alguns que querem cuidar da vida alheia. Mas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. É isso, irmãos. Isso que é maravilhoso, isso que é temer a Deus, saber que eu estou no meu emprego, ninguém precisa de me vigiar, que eu estou na rua, que aonde eu estiver, eu sei me comportar, porque eu sei a minha identidade. Sou filho do rei, cidadão dos céus, nome escrito no livro da vida, estou aguardando o arrebatamento, sou um povo santo, faço parte da noiva do Cordeiro e vou morar no céu. Isso que é maravilhoso. E Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas ele disse, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu tenho a liberdade, mas não vai me dominar. Isso aqui não vai me dominar, o meu compromisso é com o Senhor. Esse caminho errado eu não vou entrar, porque o meu compromisso é com o Senhor. Esta palavra eu não vou usar, porque os meus lábios são santos e a minha boca é para adorar. A minha boca não é uma fonte que sai água amarga e água doce, mas é uma fonte que jorra rios de água viva para aqueles que estão na minha caminhada. Isso que é maravilhoso no Evangelho. Era isso que Deus estava querendo ensinar para aquele povo, dizendo para eles, vocês vão entrar lá, vocês têm uma missão para cumprir. E essa é a preocupação de Moisés aqui. Irmãos, nós temos uma missão. Enquanto Jesus não veio ainda, não voltou, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Diz que nós somos a luz do... E não se coloca uma lâmpada debaixo da mesa, de uma cama, mas no velador, no lugar que brilha, no lugar que resplandeça. Meus irmãos, nós temos um compromisso com o Senhor. Aleluia, seja esse sal que dá sabor. Coisa boa é uma comida bem temperada, meus irmãos. E a Bíblia nos ensina a sermos crentes temperados. Brilhar, aonde a gente chega, a nossa luz brilha. Não é porque a gente carrega a Bíblia, não é porque a gente sai gritando, eu sou crente. Não, as pessoas vão olhar para a gente e dizer, você serve a Deus, né? Eu notei mesmo. Seu jeito de ser, sua maneira de fazer. Vocês lembram quando Pedro estava lá querendo se esconder, querendo aquecer lá na fornalha, lá na fogueira? Alguém olha dizendo para ele, você é um deles. O seu jeito de vestir, seu jeito de falar, você é um deles. Irmãos, que coisa mais maravilhosa, coisa tão importante na nossa vida. Não é a gente ficar batendo no peito e rotando santidade. É as pessoas olharem para nós e verem em nós a glória de Deus, sabendo que nós temos oportunidades de fazer muitas coisas erradas, mas essas coisas não convêm aos santos de Deus. Estas coisas não nos levarão para perto de Deus, mas se nós vivemos uma vida de compromisso, encerrando esta palavra, de compromisso com o Senhor, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Irmãos, quantos homens e mulheres de Deus que sofreram tanto para a igreja chegar até aqui e hoje não estão mais conosco, já dormem no Senhor. Mas Deus tem levantado esta nova geração. Somos nós que ainda estamos aqui na terra dos viventes
para dar continuidade ao Evangelho de Cristo, a mostrarmos para este mundo que ainda tem um povo na terra que tem compromisso com Deus. Vem carnaval, vê um monte de coisas por aí, mas nós não vamos infiltrar. Eu estava vendo então uma discussão terrível sobre esse carnaval, algumas igrejas levando até bloco, e vendo alguns pastores mostrando lá pessoas que invocaram e dizendo quantos espíritos foram invocados. E hoje eu estava vendo alguém dizendo que antes deles entrarem, eles fazem aquelas batucadas, como se estivessem se aquecendo para entrar, mas eles estão chamando os espíritos daqueles que já foram grandes ali naquela área para virem, para se apoderarem deles. É assim o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Um mundo terrível, um mundo cheio de ilusões. É isso que nós estamos vivendo ao nosso redor. Ao nosso redor a gente está vendo tanto de coisas acontecendo. E o Senhor está dizendo nesta palavra para mim e para você: não se contamine. Lembra que você tem um compromisso. A gente está vendo muitos cristãos, quando tem determinadas festas de idolatria, estão indo, mandando seus filhos, vestindo a rigor. Irmãos, tudo isso, a gente assistindo tantas porcarias. Eu estava vendo alguém hoje falando sobre isso. Eu orei por uma criança aqui da nossa igreja esses dias, irmão, que a criança estava conversando sozinha com a boneca e dizendo para a mãe que aquela boneca de vez em quando, irmã Ruth, dava tapa nela, puxava o cabelo dela. E eu estava vendo hoje alguém mostrando sobre isso, de um determinado aí, está na internet, mostrando sobre isso, que ele coloca espíritos dentro de determinadas bonecas. E aí elas têm uma atuação, que existem pessoas só para fazerem isso. Então, irmãos, a gente precisa, eu aprendi assim, e foi um aprendizado muito bom. Até uma roupa que a gente vai comprar, vamos orar ao Senhor. Às vezes a gente vai com aquela vontade, o Senhor tira do nosso coração e diz: não entra nessa loja não, não faz isso não. Ah, porque você está querendo ser santo, o crente pode ir em tudo quanto é lugar. Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente leva para dentro da nossa casa. Às vezes uma coisa que a gente compra, pensa que não tem problema, aquilo está trazendo uma coisa terrível. E era isso que Deus estava advertindo eles, dizendo: cuidado, porque se vocês começarem a fazer isso, vocês vão trazer maldição em vez de bênção. Quantas vezes a gente ora, mas não vigia, e aí a gente traz maldição para dentro da nossa casa. Até vídeos, irmão, cuidado com o que você assiste, põe lá na sua televisão, porque nós precisamos de estar atento com isso. A gente não tem que ter medo, mas a gente não deve dar legalidade para o diabo, irmãos. Não dê legalidade para o inimigo. Pelo contrário, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E é isso que Deus estava dizendo para aquele povo. Vocês vão chegar num lugar, vocês vão ser abençoados, mas a terra ao redor tem muita coisa que vai tirar vocês do compromisso comigo. Mas estejam atentos. Cuidado, porque se vocês saírem, a destruição virá. Porque o que o Senhor estava dizendo nesta ira? Deus iria tirar a mão de sobre eles, ia deixar eles viver do jeito que eles queriam, mas as atitudes deles traria maldição, e as outras nações iam olhar e dizer: o que aconteceu com eles? Você já viu que o mundo é assim? Te joga no buraco, aí quando você está lá no buraco diz: pois é, era pastor, era crente, coitado, agora um ninguém. Mas a hora de pecar, de fazer as coisas, te dava incentivando. O mundo é assim, o mundo que nós vivemos. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o mundo odeia a igreja. Jesus disse: assim como o mundo odiou ele, o mundo também iria odiar a igreja. A igreja, noiva do Cordeiro, que vai subir, que tem compromisso com Deus, irmão, é odiada por esse mundo. É odiado. E por isso que a gente precisa de estar atento. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos ajude na nossa caminhada. Não abra mão, meu irmão. Não abra mão, minha irmã, do seu compromisso com Deus. Seu compromisso não é comigo. Embora eu sou o pastor que estou cuidando de vocês, ensinando vocês, mas o Senhor estava mostrando que o compromisso deles era com Deus, que Moisés ia partir. Mas eles iriam continuar a vida. O compromisso seu
de ser crente não é só enquanto seu pai vive, seu marido. Irmão, tem gente que o compromisso dele de ser crente era enquanto os pais viviam. O pai morreu, aí todo mundo desvia. Mas a mãe, não é assim, o nosso compromisso é com Deus. Eu vejo pessoas que às vezes, tantos anos na igreja, morre o marido, desvia. Aí vai para a bandoleira aí, faz um monte de coisa errada, escandaliza. É homem também. Irmãos, o nosso compromisso é com Deus, é com Jesus. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir ao Senhor nesta noite. Senhor, eu quero ter compromisso com o Senhor. Às vezes tem gente que acha que o compromisso dele é com o pastor. O pastor chegou, ele fica santinho. O pastor saiu, ele faz um monte de coisa errada. A ovelha chegou, o pastor vira santinho. As ovelhas saiu, ele faz um monte de coisa errada. O nosso compromisso é com o Senhor. Eu quero orar com você nesta noite. Que Deus renove as suas forças. As nossas forças, porque eu também me incluo, eu também preciso. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Não vamos deixar nada deste mundo tirar a nossa fé, o nosso compromisso, quebrar a aliança que nós temos com o Senhor. Não deixa dinheiro, fama, posição, dificuldades, nada. Senhor, obrigado por esta palavra. Eu sei que há muitas pessoas aqui que o Senhor ainda vai realizar grandes coisas na vida delas. Senhor, o Senhor sabe que a Tua palavra está nos advertindo, porque o Senhor sabe que nós corremos o risco de quebrarmos a aliança que temos com o Senhor, de quebrarmos o compromisso que nós temos com o Senhor. Mas nesta noite, renova as nossas forças, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, e lembra que nós somos pó. O Senhor conhece a estrutura de cada um aqui. O Senhor sabe, ó Deus, que a nossa caminhada, quantas coisas vêm para nos desanimar, tantas situações chegam para roubar a nossa fé, para tentar nos tirar do propósito do Senhor. Mas nesta noite, nesse culto de ensino, Senhor, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, que nós possamos sair daqui mais compromissados com a Tua palavra. Haja o que houver, nós não queremos negar a nossa fé, nós queremos continuar firmes diante do Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis, renova as nossas forças emocionais, as nossas forças físicas, as nossas forças espirituais nesta noite. Repreenda, Senhor, todo laço do inimigo, tudo que o diabo tem intentado para tirar a nossa fé, para tirar a gente da comunhão, para fazer a gente desistir, negarmos a fé, perdermos o temor do Senhor. Que nesta noite, Senhor, seja quebrado, seja repreendido, que o Senhor nos dê graça para rejeitar todos os manjares deste mundo, os manjares de Satanás, que sejam quebrados agora, meu Deus, e que o nosso coração se volte para o Senhor, que o nosso prazer seja em fazer a Tua vontade. Meu Deus, toma a Tua igreja, fortalece o Teu povo na terra, nos ajude, Senhor, a declararmos neste mundo que só o Senhor é o Senhor, que esta nação brasileira conheça a Tua igreja na terra e saiba que nesta igreja há um povo compromissado com o Senhor dentro desta nação, Pai, neste mundo afora, aonde tiver um crente que faça a diferença e que as pessoas saibam que neste mundo há um Deus que muda a história, há um Senhor que comanda, ainda que o Deus deste século é o inimigo, mas há um Deus nos céus, fiel, ajudador, fortalecedor, em nome de Jesus. Meu irmão, estenda as suas mãos para cá, não é a bênção apostólica, mas já vou ministrar. Receba do Senhor força, receba do Senhor renovo. Você não vai desistir na sua caminhada. A fidelidade de Deus continua sobre a sua vida. Que Deus te dê graça para enfrentar todas as coisas que vêm ao seu encontro para tentar tirar você do compromisso. Em nome de Jesus, receba renovo da parte de Deus. Receba graça para suportar até o momento dos espinhos que você está enfrentando. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Em nome de Jesus, eu declaro, o Senhor manda a gente abençoar, irmão, e como sacerdote desta casa eu te abençoo. Nós não vamos desviar, nós não vamos retroceder, a nossa pátria é o céu, e é para lá que a gente vai. E é na sua fraqueza que Deus vai te revestir de poder,
de graça, de renovo, e vamos chegar ao final da nossa caminhada como vencedores. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Amém. Quinta-feira tem o ciclo de oração pela manhã e quinta-feira à noite é culto de oração, irmão. Venha para o culto de oração.